TDV Web Rádio, mais uma produção do site avarzia.com.br em parceria com Quetan Produções. Começa agora mais um programa diretamente do site avarzia.com.br, um oferecimento de Quetan Produções, Tabela de Várzea, com Johnny Santos e Roger Marques. Boa noite aí, meus amigos varzianos. Boa tarde para quem está ouvindo à tarde e bom dia também, por que não, né? Para quem está ouvindo aí, ouvindo aquele radinho de manhã, né? Assistindo o celular aí, legal. Eu sou o Johnny Santos e mais uma vez começamos aqui mais um TDV Tabela de Várzea, o programa da Web Rádio aí mais atual aí para vocês, hein? E hoje com um tema aí incrível aí, mas antes eu quero dar boa noite pro meu amigo Roger Marques. Tudo bem, Roger? Olá, Johnny. Um salve aí a todos os amigos que estão acompanhando o nosso programa, né? O pessoal que esteve conectado aí na nossa última resenha aí sobre futebol, que falou sobre os Barianes. Meu muito obrigado a todos, sejam bem-vindos a mais um Tabela de Várzea. Se inscrevam aí no nosso canal do YouTube, Tabela de Várzea. Segue o nosso Instagram, o @top do futebol, nosso Twitter, site A Várzea. Muito obrigado a todos e vamos falar sobre a Copa Kaiser, né? A Copa Kaiser já foi superada? É isso que a gente vai falar. É isso aí, galera. O Roger já veio com o tema aí do programa de hoje, que é a Copa Kaiser já foi superada, né? É uma hashtag aí que a gente deixou com Fique em Casa aí também, né, galera? Só lembrando aí, mandando aquele velho lembretezinho aí dessa pandemia, né? Vamos se cuidar, né? Mas estamos aqui para falar de futebol também. Então vamos lá. O programa de hoje, galera, a gente vai ressaltar aí, ó, tá aí para vocês na tela, para quem tá acompanhando aí, nosso tema de hoje, né? E para você deixar sua opinião, participar. Teve uma repercussão bacana aí, né, Roger, essa semana. O Roger, que é o nosso redator-chefe aí da Quetan Produções, né? Ele que faz a parte toda jornalística aí do nosso site, né, Roger? Voltando para você aí, guerreiro. A gente fez, você colocou aí, inclusive com essa mesma capa que tá aqui, né? Uma interação aí com a galera, né? Deixando a pergunta que não quer calar aí. 2 décadas de Copa Kaiser, né? Teoricamente. Verdade. Superado ou não, Roger? É, Johnny, um tema de muita responsabilidade para se falar, né? Aproveitar o momento que nós estamos passando aí, onde as pessoas estão em casa, para a gente levar discussões interessantes, né? Que são sempre associadas ao universo do futebol de várzea. No começo da semana a gente lançou lá no grupo do Jornal da Várzea a pergunta, né? Se a Copa Kaiser já foi superada, pedindo para o pessoal deixar a sua opinião, para que participassem, né? Primeiramente, meu muito obrigado. Curti o máximo de comentários lá. Tentei ler todos, né? Mas o pessoal tá comentando até agora há pouco, então fica difícil a gente mensurar. Eu também acompanhei tudo. Aliás, a gente faz tudo junto, né? A gente faz o trabalho coletivo cuidado, aqui, né? Com certeza. Inclusive, para você que está na tela aí, talvez apareça seu comentário. A gente separou alguns aqui, né? O Silas, né, Roger? Silas Pimentel. O cara aí que falou que nunca terá uma Copa igual, hein? Teve o Fábio Santiago aí também, ó. Vai demorar para ter uma Copa como a Kaiser. Ele terminou em 2014 e ainda está na memória dos varzianos. Assim como nós também, né? Bruno Guimarães aí, a gente tá repercutindo, tá, galera? A gente não vai ler todos aqui, senão a gente vai perder um pouquinho de tempo aí no tema que a gente tá? Mas muito obrigado pela participação do Silas Pimentel, Fábio Santiago, Bruno Guimarães, Pericão Silva, Michel aí, ó, né? Johnny, nesse daí a gente destacou alguns comentários que eles fizeram menções ao tamanho, né, da importância, do impacto, né, da Kaiser. Para quem não sabe, e aí também a título de conhecimento, né, o Kaiser na Alemanha é o imperador, né? Kaiser na Rússia também. O Kaiser, assim, né? Isso. Na Alemanha eles nomeavam como imperador a partir da referência do grego, né? Que no grego, olha aí, o Roger trazendo a história pra gente aí, ó. Caesar, né? Se não me falha a pronúncia.
E o Kaiser é o imperador. Então a gente está falando de uma Copa que revelava verdadeiros imperadores do futebol de várzea, né? Com certeza. Então, assim, a gente trouxe aqui para nossa discussão pessoas que contribuíram com visões de até outras Copas, né? Então, por exemplo, o Bruno Guimarães, ele falou: a Kaiser tinha um estilo que dificilmente será igualado. Vejo como impossível. Tirando a Kaiser, a Pelé das Copas, vejo a Pioneer como a melhor do momento, sem dúvidas. A Paz com sua característica de campo, né, o ambiente imbatível, e as demais também de muito bom trabalho que é feito, né? Mas todas são tops. Ou seja, a gente já teve a oportunidade de estar na Copa da Paz, né? E a Copa da Paz é uma Copa bastante imponente, né? Um jogo bastante marcante que a gente pôde acompanhar. Sim. Se você quiser até fazer um comentário sobre a partida que você acompanhou lá. Foi sem o dúvidas, Ajax, né? contra o Cruzeirinho, né? Sem dúvida, foi um jogaço, né, Roger? Aliás, mandar um forte abraço mais uma vez aí pra galera do Ajax, que sempre interagindo aí com a gente, né, Roger? Por outro lado, aliás, eu quero comentar antes, Roger, que o Pericão Silva, aliás, ele tem tido participações aí, né, nos comentários, eu tenho percebido aí. O Pericão disse, né, ela não acabou, só saiu do estado de São Paulo. Quer dizer, a Copa Kaiser ainda impera em alguns estados por aí. Aliás, o Pericão aí, se ele puder trazer da próxima vez alguns estados, ou até comentar mesmo agora no programa, se ele estiver acompanhando aí, seria bastante interessante, né? Temos aqui uma outra rodada de comentários aqui, Roger, do Cruz Credo, né? Hoje não tem nenhuma, pois a várzea respirava a Copa Kaiser. Era impressionante a obsessão por essa competição. Realmente. Isso a gente criança ainda, né, Roger? A gente pode falar porque a gente viu, né? Mais pra frente nós vamos listar os grandes campeões aí. A seguir a gente vai passar. Isso, exatamente. Porque senão poderíamos dar essa repercussão toda sem dar os números, né, os campeões. E na verdade o que a gente está falando é de um torneio, né? Que se hoje existem muitas Copas, né? E é um tema que a gente vai falar mais pra frente também, concorrendo pela participação das equipes. A época da Kaiser, ela tinha um formato que dificilmente ele pode ser igualado, né? Exato. Então tinha os jogos realizados nos seus campos, né? Cada campo tinha o seu jogo e tinha um respeito muito grande com os horários, e há quem diga que isso se dá à força do patrocinador, né? E hoje é muito difícil conseguir um apoiador desse calibre, né? Que consiga fazer tanto aporte na organização da competição. Mas existem torneios hoje em dia que eles também têm uma dimensão muito grande, e aí também vale a reflexão, né? Em um momento onde você não tinha tantas Copas concorrendo, você tinha uma Copa que se destacava, né? Hoje você tem uma concorrência maior e um nível de futebol e organização muito interessante, né? Seja na Copa Pioneer, né? Na Copa Negritude, a Copa da Paz, que a gente teve a oportunidade de acompanhar, né? E o mais interessante, Roger, porque você vê que nos próprios comentários as opiniões se dividem por formato da competição, por época, por saudosismo. Eu sou da galera dos saudosistas lá. Quem viu meu comentário lá, viu? Acho que pôde perceber mais ou menos a minha visão, né? Não criticando o futebol atual, muito pelo contrário. Nós fazemos parte desse advento da tecnologia, onde a gente consegue proporcionar para vocês uma partida em tempo real, né? No futebol varziano, né? Comum, da cidade de qualquer um, no campo aí de terra de qualquer quebrada aí, vamos colocar assim, né? Então você vê aqui, né, Roger, que tem um comentário aqui, ó, do Moacir, tem o do Naldinho, primeiro do PSA, acho que superará, né? Superá-la será difícil. Uma Copa simplesmente inigualável, vale a qualquer uma do momento, né? Eu acho que ele quis dizer. A verdade é que os tempos agora são outros. A várzea acabou, segundo ele. Aí tem o Ver Mais aqui, depois vocês dão uma conferida lá. Moacir, né, Roger? Tem muitas Copas boas, mas como a Kaiser, que tive o prazer de disputar, vejam bem aí os saudosistas, hein? Não tem igual. Era futebol raiz das comunidades, o amor pela agremiação e ao futebol. Aí já entra um outro comentário que a gente já repercutiu outras vezes aqui também. Tem um comentário de 2 participantes, daqui a pouco eu revelo pra vocês, mas são participações especiais aí, tá? De gente que viveu a Copa Kaiser, tá? João Donizete ainda não. Agora o Roberto Júnior já veio com uma opinião também diferenciada, ó. Poderia voltar. Kaiser era futebol raiz mesmo, mas tudo evolui, né? É normal até mesmo na várzea. Então quer dizer, o nosso amigo aí, o Roberto Júnior,
Ele já tem uma visão do quê? Também de evolução, né? Aí vem o Várzea Sem Fronteiras aí, ó. Quer repercutir, Roger? Quer comentar? Comenta um pouco aí, eu vou ficar falando pra caramba, que eu vou tomar espaço aqui. Eu vou falar que o pessoal que, assim que a gente fez a publicação, já participou. Foi muito legal de ver, né? Aliás, um agradecimento a todos aí. Agradecimento a todos. Nossa, o pessoal sem do Várzea palavras. Sem Fronteiras aí já curtiu, já deixou seu comentário lá. E ele falou ali, né? Ainda não, amigo. Vai demorar para ter uma Copa do tamanho da proporção da Copa Kaiser. Ninguém supera o futebol raiz, né? Vai vendo. Em seguida tem um comentário ali do Regis Fuscão, né? Na minha opinião, ainda não. Mas a Copa da cidade, que vejo que tem potencial, porém com muitas oportunidades de melhoria. Na cidade é a Copa Martins Neto, ou seja, ele já falou ali que tem copas que tem um potencial, né? Fuscão tá falando na voz de um campeão, né? Exato. Que é o Ajax da Vila Rica. Então, assim, são condições, né, que cada um observa assim, vislumbrando de acordo com a sua característica no futebol, né? E a vivência também, né, Roger? Não adianta, não se faz história se não tiver passado, né? Com certeza. Então, assim, ó, tem também o comentário do Roger que eu quero que vocês deem uma olhada lá depois também. Comenta, repercute lá. Acompanhe, galera, continue. É muito legal porque até agora há pouco, no início da gravação do programa, ainda tinha gente comentando, né, Roger? Tinha gente participando. Isso pra gente é mais do que maravilhoso, é satisfatório demais. Tem aqui, ó, o Sérgio Pioner, hein, galera? Um diretor de Copa aí, ó, organizador de Copa. Nunca terá. Então, meu amigo, se o Sérgio Pioner, né, aí, ó, como a galera, muita gente gosta dele aí, né, repercutiu o contrário, fala que a dele é melhor, e o próprio patrono da Copa dizendo que, na opinião dele, nunca terá, então a gente não precisa nem falar mais nada, né? Aí vem aqui, ó, o Rodrigo Charmeski, nunca superarão a Kaiser. O Glauco Guilherme aqui, vem, por que será? Mas realmente foi a melhor mesmo, né? A Várzea Sem Fronteiras. Sua Copa se aproxima da Copa Kaiser em ambos quesitos. Aí ele já tá falando aí do Sérgio Pioner, tá? Sem modéstia, amigo, que sua pessoa é o melhor organizador da Copa de todos os tempos, diferenciado de todas aí unanimidade. Só quero abrir um ponto aí interessante nesse comentário aí da Várzea Sem Fronteiras, porque assim, de acordo com o que eu vivo, não tô aqui desmerecendo história mais ou menos de ninguém, mas que a gente tem a oportunidade de ver no futebol, é que até esse ponto dos comentários é muito interessante. É muito interessante. Só que a gente tem que conotar também uma coisa, galera. Cada quebrada tem a Copa que consegue proporcionar. Todo mundo sabe, todo mundo que trabalha pro futebol e com o futebol sabe que sem patrocinador, muitos times quebram. Muita instituição como a nossa, que seria trazer o trabalho jornalístico para vocês, também quebra. Primeiro porque não tem renda de ninguém, galera. Não tem apoio de ninguém. Se não tiver um patrocinador, nada funciona. Isso que fique claro. Tem times aí que estão segurando um rojão aí, anos e anos aí de tradição, porque os próprios jogadores ali, eles se mobilizam. Mas isso não quer dizer também que é o seguinte, mas o time é isso, o time A, o time B. Não, galera, a gente tem que ver, cada quebrada tem uma proporção. Se hoje o Sérgio Pioner consegue, na visão de muitos aqui que comentaram, consegue trazer uma Copa igual ou semelhante à da Kaiser, legal, eu já vejo diferente. Entendeu? Eu acho que cada Copa tem seu espaço. Eu tenho muito respeito pela Copa Pioner, né? Não tivemos oportunidade de trabalhar lá ainda ou nem assistir um jogo, mas certamente, se houver um convite aí da parte dos organizadores, estaremos lá, numa boa vontade. Seja possível fazer um trabalho de acordo com as prospecções, né? Acredito que como eles têm a TV deles, eles não vão deixar a gente trabalhar lá como jornalista. Mas se convidar a gente para assistir um jogo lá e tiver na oportunidade, a gente vai também. Né? Aí é de cada um, aí a gente respeita aí. Paralelo, Johnny, em cima desse comentário que você selecionou, é o seguinte, né? Quando a gente usa o termo melhor, né, a gente emprega responsabilidade. Justo, um rótulo, né? Sim. Acaba sendo um rótulo. E talvez esse seja um rótulo que ele deva ser repensado, né? Minimamente repensado, porque quando a gente fala de um melhor, a gente está deslocando outros como, pelo menos, não tão bons assim.
É por isso, Então, é justamente por isso, Roger. É só um paralelo que eu faço para que quando o pessoal for participar, né, enviar o seu comentário, que a gente também tenha um pouco de preocupação, porque a gente sabe que na Várzea é muito difícil as coisas, né? Muito, cara, justamente por isso. Porque, assim, é legal, ter uma Copa como a Pioneer, uma Copa Negritude, uma Copa 9 de Julho, né? Uma Copa da Cidade, uma Copa da Paz, uma Copa do Busão, velho. Quem ia imaginar há 20 anos atrás alguém conseguir trazer um busão, né? E assim, cara, é difícil dizer hoje uma Copa. Igual a Kaiser, gente, desculpa, mas não vai existir. Na minha opinião, não vai existir. Claro que cada Copa vai fazer sua história, cada Copa tem sua história, cada Copa tem sua tradição, e isso que a gente respeita. É o que vem sendo construído Inclusive, É por isso que a gente traz esse comentário hoje, justamente esse tema. Primeiro porque repercutiu muito e a gente acha muito legal. Né, Johnny? Justamente. Com certeza. Porque assim, galera, a gente traz aqui uma igualitariedade do quê? Se hoje uma Copa é mais famosa do que a outra, é sinal de muita construção e muito trabalho, muito suor de quem organizou, de quem estava ali em cima. Não entendam mal, né, Johnny? Não, claro. De forma alguma. Eu só tô passando aqui uma visão, galera, que assim, a gente taxar, né, uma melhor ou uma pior é meio complicado, é uma linha bastante tênue. O que a gente levantou para discussão, né, Johnny, foi o valor histórico. Exatamente, né? O peso histórico. Sim. Porque assim, muita gente, a gente conheceu, né, Roger, muito diretor de time que falou, poxa, cara, a gente não teve a oportunidade de disputar uma Copa Kaiser. Mas a gente consegue disputar uma Copa Pioneer hoje para fazer história, a gente consegue disputar uma Copa Negritude hoje para fazer história. Outro ponto, consegue, né, a Copa Xará, Martins Neto. Sim. Outro ponto que eu trago para essa visão é o seguinte, né? Tem equipes novas surgindo, né? Então, assim, isso é da disputa de, eu diria que rótulos que talvez não sejam tão interessantes, né? A gente precisa mais ter uma igualitariedade nas competições, né? Cada um poder organizar a sua Copa ali de acordo com as suas condições, né? E essa proposta que a gente trouxe com esse questionamento foi justamente isso, né? Provocar essa reação das pessoas, exatamente. E a gente poder discutir. E o mais legal aqui, galera, que eu tô dizendo isso não puxando a orelha de ninguém, é porque assim, a liberdade para vocês comentar tá aí para isso mesmo. Sim. Aqui não tem repressão aqui não é Bolsonaro não que reprime a imprensa não, galera. Tá? A gente tá falando só do quanto é bom você poder ir em diversos lugares e ser bem recebido. Em linhas gerais é só isso, né? Novamente, não nos interpretem mal, a gente só está trazendo aqui a discussão para vocês justamente para que a gente possa observar esses grandes exemplos, né? Porque Exato. Se a gente está falando de uma Copa que não é minimamente esquecida da memória das pessoas, é porque ali tinha muito amor pelo futebol. Com certeza. E a gente tem que também fomentar isso entre o futebol de várzea, porque isso é a essência do futebol de várzea, né? E outra, Roger, futebol de várzea é raiz, né, meu amigo? Raiz, né, cara? Você pode ver aí, organizadores, tudo. Muita gente nos procurou em off, né, Roger, também, que não quis se pronunciar por algum motivo pessoal, isso a gente tem que respeitar. Mas a gente falou, galera, igual a Kaiser, vocês me desculpam, mas não vai existir. E assim, galera, a gente tá falando só de tradição, tá? A gente não tá aqui pra subjugar ou julgar melhor ou pior, pra vocês darem uma olhada. A gente tá falando de tanta Copa, esquecemos da Copa Arizona. Teve o Manuel Brosco que falou, a Copa Arizona supera. Você tá entendendo? E foram 2 comentários da Copa Arizona, né, Roger? Eles só não falaram aqui da quebrada aqui direitinho, aqui, porque a gente ainda não teve oportunidade de fazer jogo nesta Copa. Então, se vocês puderem trazer também a quebrada, onde rola a Copa Arizona, como é que funciona, chama a gente em off aí também, que é bem bacana, né, Roger? O Jefferson Souza ali, ó, mandou um jamais terá outra Copa igual, né? É legal esse termo Copa, né? Porque só o nome de Copa, né? Ele já é um nome bastante raiz, né? Sim. Se a gente fala em campeonatos, torneios, né? Ligas e afins que estão sendo novas nomenclaturas, né? Que estão empregando nos campeonatos de futebol. Copa é na várzea mesmo, né? Então você vê que quando se fala em Kaiser, né? Já o próprio nome ele já se autoexplica, né? É muito interessante ver essa conotação que tem dentro do varziano, né, Johnny? Exatamente. Porque ele buscar a história, né? Porque assim, se a galera tá comentando aí, a galera foi lá nas revistas das antigas, abriu o baú velho, né? Tirou mofo de camisa aí dos times que jogaram aí pra estar comentando hoje. É por isso que a gente agradece sempre a repercussão de vocês, galera. Muito obrigado mesmo. Eu gosto de ver sempre nas ruas os torcedores, né, das equipes,
da Várzea, principalmente aqui em Guaianazes, né, que é o nosso bairro, usando as camisas, né? É interessante, as pessoas gostam de se identificar como... Eu sou de tal time, né? Faço parte e a gente tal... vai ver uma tela aí agora que se o seu 4G não der, vai cair a sua conexão com a internet, porque agora... Mas antes, Roger, só pra gente não perder tempo aqui agora também, né? Muito obrigado aí aos comentários do Gerson de Oliveira, Pedro Henrique, Manuel Brosco, o Antônio Avelino aí que comentou na Copa Arizona aqui, que o Manuel Brosco comentou, o Clebson Silva, o Júnior Rodrigues e o Vanderlei Caseiro Borjas, né? Caseiro Borjas, acho que é isso mesmo. Falando aqui Borjas, né? Tudo no meu portunhol aqui. Vamos pedir pro pessoal trazer na próxima aí melhor a visão dos comentaristas ali. Todo mundo tá é aí, comentarista, galera. né, Johnny? Com certeza, isso que é o mais interessante. Deixa tá aí, galera. Aí, comentaristas. Primeira década aí, ó, de 95 a 2004, estão aí, ó. Paulistano, Jardim Coimbra, quebrada nossa aqui. Isso em 1995, hein? Lá o primeiro campeão lá, o Jardim Coimbra. Depois veio Boa Esperança. No ano seguinte, Botafogo de Guaianazes, Cruz Credo, Lausanne Paulista, Boa Esperança aí, ó. Botafogo de Guaianazes, que daqui a pouco a gente tem 2 participações especiais aí, né, Johnny? Uma é do seu Edson, né, Roy, diretor. Ele vai passar a visão dele aí como campeão varziano aí exatamente dessa Copa Kaiser. E vamos trazer também o Clodoaldo, vulgo Clô, que vai trazer um pouquinho da história dele do futebol, uma figuraça, né, Roy? Gente boa demais. Ele cita até um ponto importante, né, que eu já tive a oportunidade de pesquisar e encontrar informações interessantes. A Copa Kaiser, ela é uma decorrência do campeonato varziano, né? Justamente, um campeonato chamado o Varziano, né? Isso, então assim, se olhar no histórico aí, lá para meados de 1950, as organizações de futebol da cidade de São Paulo começaram ali a propor um campeonato de futebol amador. E chegou o momento em que o Varziano passou ali, né, essa definição para Kaiser, e ali tudo se transformou, né? Mas todos os campeonatos têm muita força, né? No torneio amador mesmo. Só que a Kaiser, parece que a Kaiser ela tem um gostinho especial. Sim. Né? Foram 20 Talvez anos porque fosse uma Kaiser, né? Justamente. Então, Roger, voltando aí, depois do Botafogo veio o Cruz Credo da Vila Formosa. Só vou falando nas quebradas, tá, galera? O Paulistano de Jardim Coimbra, Boa Esperança de São Mateus. Vale a pena falar, né, Roger? Com certeza. Botafogo de Guaianazes, nossa quebrada querida aqui. Cruz Credo da Vila Formosa, Lausanne Paulista, lá na Zona Norte, ó, Boa Esperança de São Mateus, 11 Garotos do Ermelino. Olha o 11 Garotos aí novamente aí no nosso site. Nápoles da Vila Industrial, Riachuelo do Jardim Brasil, AG Madeiras do bairro do Brás. Aí vem a segunda leva aqui que a gente vai trazer pra vocês. Esse caso do AG Madeiras. Tá caiu, Rildo. Aperta a tecla aí, pô. Essa posição olha aí do AG Madeiras, Johnny, é interessante porque é um time do centro, né? Do centro, então, veja bem. Lá do bairro do Brás, né? Tradicionalíssimo, ele é frequentado pelo senhor Adoniran Barbosa. Tem Várzea ali, tem. Bairro do Brás ali. Do Bom Retiro, Pari ali. Trabalho ali. Exato. Também tem o time da Vila Issa, né? O Arsenal da Vila Issa. Da Vila Issa não, perdão. Do centro, né? Arsenal do centro ali. Não, é da Luz ali. Isso mesmo. Do Alfredo Issa, Vila Issa, olha. Isso, Alfredo Issa lá. Então, O pessoal do Rebordose parece que é por ali também, viu? Também é da quebrada do centro ali também, né? O Bom Retiro, né? Eu não me recordo agora. Corrige a gente aí, galera. Você que tá acompanhando, corrige a gente aí. Na Moca é onde tem a sede de um dos times mais antigos do futebol de várzea de São Paulo. Vejam aí vocês. E nessa segunda leva, galera, a gente vai reparar aqui, tá? Se você tá vendo bem aí, você não tá bêbado ainda não, viu? Você já deve ter tomado uma latinha, ainda não tá bêbado não. Porque 2006, 2 anos consecutivos aí, a Associação Portuguesa do Jardim Vila Carrão de São Mateus levou, hein? Papou 2 anos seguidos. E o único bicampeão seguido, hein? Vai vendo vocês aí. Aí em 2007 veio o Danúbio da Freguesia do Ó. Nós travamos em 2008, Vida Louca, nossos camaradas lá da Zona Norte, lá da Vila Brasilândia. Olha aí o grande pioneer da Vila Guacuri. Com certeza o Sérgio saberia contar bastante história dessa época aí também, ó. Esporte Clube Classe A da Barra Funda, o grande Ajax da Vila Rica, Leões da Geolândia, que tivemos a oportunidade também já de fazer jogo deles, e o grande 9 de julho, aí o último campeão das 2 décadas de Copa Kaiser, meus amigos varzianos. Não é brincadeira pra ninguém isso daí, hein? Antes de mais nada, galera, eu queria comentar com vocês um assunto bastante interessante aqui, que é essa questão, voltando só um pouquinho aqui à questão da discussão das Copas, tá?
A gente só quer deixar claro aqui que a gente não tá puxando a orelha de ninguém, não puxamos aqui casa de caboclo aqui pra comentar e depois nada disso daí não. A gente queria mesmo realmente a participação de vocês. Tem muita gente aí que, assim como nós dois, né, Roger, que em 95, quando teve a primeira edição da Copa, eu tinha 10 anos de idade. Eu já jogava bola, mas eu não... campo, né? Era um sonho. Quem jogava bola era um sonho estar dentro de campo. É verdade. Né? Tinha gente aí que nós, pode ser que estivéssemos lá como torcedores e eles estivessem dentro de campo. Então, a gente trouxe o debate aqui justamente para que as pessoas pudessem, nesse momento, né, que a gente está atravessando difícil aí, continuem em suas casas, né? Eu vi aí a menção, o pessoal da Vila Brasilândia, né, da Zona Norte ali. Inclusive o seu Otacílio encaminhou pra gente aí um movimento que está sendo feito na Brasilândia justamente para orientar as pessoas a ficarem em casa. Justamente. Na região da Zona Norte ali. Então, acima de qualquer coisa, né, Johnny? É esse debate que a gente quer que vocês participem, né? Que vocês opinem, que vocês mandem seus comentários, para que quando a gente possa retornar às nossas atividades de futebol aí, estejamos com a nossa memória fresca aí sobre o futebol de várzea, Johnny. Exatamente. E para quem também não conhece um pouquinho da história aí da bola véia, acompanha a gente aí também, você que tem 17, 18 anos aí, que tá embarcando para jogar fora, né? Conseguir aquela boa oportunidade para mostrar seu futebol e seu talento lá fora, né? Então leva isso de bagagem também, galera, porque o que a gente não, uma planta não fica de pé se ela não tiver raiz, né? Então a raiz do futebol tá na várzea, e sem a várzea não tem esteio, né, meus amigos? Queria que vocês acompanhassem agora, sem mais delongas aí, o senhor Edson teceu algumas palavras aí pra gente. Seu Edson, esse cara que vocês estão vendo aí, o Nego Edson, Botafogo de Guaianazes aí, tão difícil ver esse cara sorrindo, ele vai dar risada na nossa cara. Seu tão Edson, difícil ver esse cara sorrindo que o Roger conseguiu fuçar e achar uma foto aí nos anais do futebol, a foto do seu Edson dando risada. O seu Edson é um dos caras mais envolvidos com a sua agremiação que eu pude acompanhar, assim, defendendo, né? Verdade. A raiz do seu time, né? Todos têm muito carinho e muito respeito ali pelas suas equipes, mas do contato que a gente teve, né? O seu Edson é o cara mais fervoroso, eu diria assim, é o mais pistola mesmo. E é verdade. Mandou até um recado pro Cafu, então pedi para que ele enviasse uma palavra pra gente aí sobre a Kaiser. Pra quem não viu aí, antes de mais nada, aí a palavrinha do seu Edson, pra você que viu o recadinho que ele mandou pro Cafu, dá uma entrada lá no site avarzia.com.br e procura a final Santa Rita e Botafogo, que vocês vão ver o que o seu Edson falou lá. Seu Edson, tá com você a bola, meu querido. Oi, Roger. Boa tarde, tudo bom? Então, meu nome é Edson. Alguns me chamam de Botafogo, outros me chamam de Nego Edson e sou de São Paulo. Falando de futebol amador, dificilmente você vai deixar de esquecer a Copa Kaiser. Sem dúvida, um dos torneios mais importantes que já teve nos últimos anos em nível de futebol amador, né? E é óbvio que o Botafogo faz parte desse seleto, no qual já fomos campeão e já fomos terceiro colocado e com grandes participações em outras edições, né? E a Copa dificilmente será superada, né? É tudo aquilo que a gente fala. O que ganhou não se comenta, ou não se descarta, né? E eu acho que a Copa Kaiser, sem dúvida alguma, é um dos maiores torneios que já teve no futebol de São Paulo e algumas partes do Brasil, né? E eu acredito que dificilmente será superada. Temos outras grandes Copas em São Paulo, que eu acho que pode chegar bem próximo, né? Mas sem dúvida uma que dificilmente será superada. Essa superação da Copa Kaiser a gente explica em valores, em números, né? Só você ver a quantidade de jogos que teve a Copa Kaiser, né? Com as Copas que a gente tem atualmente. A parte financeira também, né? É um envolvimento que envolvia muito dinheiro, né? No caso a Copa Kaiser, que tinha um grande patrocinador, e hoje em dia, sem patrocinadores, não tem como se fazer nada, né? E não será diferente em outras, né? E a mensagem que eu quero deixar aos ouvintes do programa Tabela da Várzea, o pessoal se preocupar, infelizmente, com essa triste realidade sobre a saúde do mundo hoje em dia, né? Então, desejo que o pessoal todos tenha saúde, paz, inteligência e fique em casa. É o único meio da gente
conseguir dissipar essa terrível vírus que está assolando o mundo. Tá bom? Um abraço a todos. É isso aí, esse foi o grande senhor Edson. Seu Edson, o senhor gosta de corrigir a gente, é tabela de várzea, seu Edson, é de várzea. Brincadeira, seu Edson, muito obrigado pela participação aí. O Roger fez uma sondagem rápida aí, né, por amizade que nós temos aí com alguns diretores de futebol. Então ele gentilmente cedeu essa entrevista pra gente. Senhor Edson, muito obrigado mais uma vez aí, em nome de todo o Esquadrão 50 do Botafogo, que tá no coração da gente aqui, do site avarzia.com.br. Toda a história aí do Botafogo, né, João? Justamente, assim como todo o time do Botafogo, né, meu? Quem é aqui de Guaianazes cresceu e foi do futebol e não viu o Botafogo jogar, então pode fechar a tampa do caixão. Esse é um ponto interessante, né, de se falar, porque todo time tem uma singularidade na sua história, né? Eu costumo, nos meus devaneios, divagar que o campeão ele seja do festival, né, ao torneio maior, né? E aí a gente tá falando de um dos grandes torneios da várzea, no caso a Kaiser, né? Que é ele leva aquela história ali pra... É um estandarte, né, Roger? Eu, por exemplo, aí. Tenho medalhas guardadas da época da escola. Né, eu também, de interclasse que a gente disputava. Tinha uns arranca-saia na quadra que a gente montava os rachão lá também, comprava umas medalhas e distribuía. Às vezes arrumava briga todo mundo no meio da quadra e depois ia todo mundo tomar tubaína, né? Com o prêmio um do outro. Era mal barato. Quem viveu, uma época quem raiz, viveu essa né? época aí, né? Hoje muita tecnologia parece que estragou a meninada aí, que parece que não se preocupa mais com atividade ao ar livre. Espero que tenham mudado aí com essa reclusão, né? Dado mais quem não dava valor à família, dá mais valor à família, quem não dava valor à casa, dá valor à casa, então... Com certeza, quero deixar um abraço aqui pro seu Edson com muito respeito aí pela figura dele, por toda a história que ele tem envolvida com o futebol. Pela educação, né? Eu trato sempre que teve com a gente aí, ó. Um comportamento cordial sempre, né? E isso aí é o que emana no futebol de várzea, né? As pessoas se respeitam muito e tem uma elegância muito grande, principalmente quando a gente fala da velha guarda da várzea. Com certeza, eu brinquei aqui com o jeito sério aqui do Sr. Edson, mas o Sr. Edson é igual a gente, né? Faz o que tem que fazer e quando tem que fazer, e não fica de muito sorrisinho para os outros. Eu acho que isso aí é bastante importante também em determinados pontos, né? Então a gente também respeita, assim como a postura de muitos outros diretores também aí, né? Mas o importante é que a consideração que eles têm por nós aí supera qualquer tipo de sei lá, né? De intransigência que possa acontecer. Enfim, galera, voltando aqui com o nosso tema, daqui a pouquinho a gente vai ter a participação do Clodoaldo. A gente só quer repercutir um pouquinho mais aqui esse tema, que é bastante interessante, né, Roger? Pelo seguinte, cara, a Copa Kaiser no ano de 95 era um estandarte para o futebol, não só para o futebol amador, mas também para quem estava começando no futebol, né? A molecada que estava mostrando já o talento aí na rua, tinha muito espaço na várzea na época, claro que era um funil gigantesco, uma peneira, o cara conseguir jogar tanto tempo num time e subir pro profissional. É interessante, mas a várzea foi uma ótima vitrine para muitos jogadores de talento na época. Sim, também, né, Roger? Sim, inclusive, a título de curiosidade, o depoimento que a gente vai ver do Clô aí fala sobre o quanto era legal mesmo, assim, no sentido da palavra mesmo, a mobilização para o futebol, né? Ele fala que naquela época tinham 2 quadros, né? Pra você ver o quanto que era... Na nossa época era assim, Roger. Então, pra você ver o quanto primeiro era... Segundo, você jogava o segundo quadro primeiro, e depois jogava o primeiro, que era só o filé da bola. E eu te digo mais, né? Isso daí era assim, era no festival que tinha aqui perto de casa, era em outros lugares que você ia acompanhar um jogo. Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia você chega, tem time que falta jogador... E é por categoria, sub aqui do esporte, eu fico curioso quando eu vejo esse caso, porque, cara, era uma não vou falar briga, né, pra não usar uma palavra feia, né, mas era uma disputa muito grande pra ver quem era do quadro principal do time e quem era do segundo quadro. Você via nego chorar porque queria jogar do quadro. Exatamente, ninguém queria jogar no segundo jogo quadro. Na categoria esporte aí tem jogo que falta atleta, então... Eu lembro que era o uniforme mais bonito, eu lembro que o primeiro quadro era jogadores melhores... Tinha uma cobrança maior, que é o esporte hoje. O primeiro quadro é o baluarte. Era o baluarte, como o Roger fala. Era o das galáxias aí, né? Era o top no momento. O interessante é que o pessoal fala, né, que naquela época
não era tão evidente, né, a questão da influência financeira nos atletas, mas era a época onde tinha mais atletas disponíveis para jogar o futebol, né? Hoje em Verdade. dia. E se parar para observar, quem joga nos quarentões, cinquentões, sessentões é a rapaziada dessa época, né? Justamente. Então, Justamente. Aliás, é um fator preponderante na Várzea essa transformação que sofreu, né? Porque, outro ponto, o pessoal fala que jogar no campo de terrão é mais difícil, mas quando o campo era terrão era onde tinha mais gente. Exatamente. E tinha mais vontade de jogar também. Era diferente, era muito diferente. São várias É porque assim, ponderações que a gente acaba nós fazendo, também, né? Rod, somos um pouquinho antigos, né? Não somos tão jovens como a galera aí pensa, de 20, enquanto a galera pensa que a gente tem 20 e pouco, a gente tem mais de 30, né? Ainda bem que pensa, né? Ainda bem, com certeza. E o mais legal é porque assim, a gente vê muitos diretores falando desse tempo e a gente se identifica justamente por a gente jogar nesse tempo. Quando eles estavam aí, ó, dirigindo o time, a gente já tava lá com chuteira, comprando chuteira na Sport de Hora aqui em Guaianazes aqui. Na loja até da família do meu amigo, humilde, Fábio. né? Muito humilde, era aquela chuteirinha velha mesmo. Quem tinha chuteira da Topper na época era top, né? E, aliás, eu quero mandar um feliz aniversário aí pro Clodoaldo, que fez aniversário no último dia 5 de maio aí, né? Ele inclusive fala aí na entrevista que ele cedeu pro Roger, tá bom? O Clodoaldo é esse cara que vocês estão vendo aí, galera. Gente boníssima, gente do bem. De uma educação cara gigante, né? O irmão dele também foi atleta, né? O irmão dele foi atleta, jogou justamente. No México e infelizmente teve uma passagem um pouco difícil na vida da família dele. Mas é um cara que serve de exemplo aí de quem tem amor pelo futebol de várzea. Justamente, inclusive chegou a negar, hein? Chegou a negar por conta de adaptação, porque ele também jogou em times profissionais. Melhor do que a gente falar é ele falando aí. Com vocês, o nosso amigo Clodoaldo Braz Oliveira, o Clô. Boa tarde, meu amigo Roger. Tudo bem? Então, abençoada, eu comecei a jogar bola na várzea. Na minha época, eu sou de 1971. Inclusive, ontem eu fiz 49 anos. Comecei a jogar, na época era primeiro e segundo quadro. Comecei a jogar no primeiro quadro do Bangu da cidade aí, Carvalho, do Cici, do Mário, do Mauro. O primeiro time que eu joguei, primeiro quadro, foi no Bangu da cidade de Carvalho. Mas a minha base na amador foi no Ameriquinha do Gordinho de Guaianazes. E depois eu fui jogar no Botafogo. Meu irmão levou para jogar no Botafogo, desafiou o Galo, que estava de menor. Eu escolhia, ou não ganhava nada para ir tentar a sorte no futebol, ou eu tentava ajudar minha família. E eu com 11 para 12 anos comecei a trabalhar na feira, fui parar só com 16 anos que eu arrumei um emprego registrado. Mas eu tive a oportunidade de jogar no Caramuru de Castro, segunda divisão do Paraná. Meu amigo Marcos Oel me levou para lá, só que eu não me adaptei e vim embora. Na época era para me ficar na Portuguesa também, não quis ficar, vim embora. Agora, vamos lá. Quantas edições da Copa Kaiser? Eu joguei a Copa Kaiser de 97 pro Botafogo de Guaianazes. Joguei uma Copa Kaiser 98 para o GEAV, no Jardim Brasil. Joguei uma Copa Kaiser pro Praça da cidade de Carvalho. Joguei poucas Copa Kaiser, que eu morei muito em Minas, né? Mas na minha época eu joguei, foi campeonato varziano. Eu fui bicampeão varziano. Eu fui campeão varziano em 1990. A final foi Botafogo de Guaianazes e Paulistano do Jardim Coimbra. 1-1, ganhamos nos pênaltis. Um jogaço. Cê é louco, os dois melhores times que eu já vi na várzea. Aí em 91 fui vice-campeão varziano, jogando pro Botafogo também. Botafogo perdeu pro Michele, da Vila Sabrina, de 1-0. Em 92 joguei o varziano pro Botafogo. Caímos na semifinal. 93 eu fui jogar o varziano pro Guaianazes. Fomos campeões, onde que eu peguei a minha amizade com o Cuca, do Arthur Alvim. A final foi Guaianazes e Arthur Alvim. Ganhamos de 4-1, ao vivo no Desafio ao Galo. Eu fiz 3 gols. Aí eu fui jogar no Espírito Santo, numa cidade que chama Mantenópolis. E aí eu vim jogar a Kaiser pro Botafogo. A Kaiser de 1997, fomos campeões na final, pegamos o MAC da cidade de Tiradentes, um jogão, 2-1, fiz um gol, fui artilheiro com 17 gols. E a minha melhor lembrança da Kaiser, tive várias, né? Mas a melhor foi
Botafogo e Noroeste da Vila Formosa, num sábado à tarde. O árbitro que apitou o jogo é Edmundo Lima Filho, se eu não me engano o nome dele. Ele tinha acabado de encerrar a carreira dele da FIFA, estava apitando na Federação Paulista. O jogo foi no campo do Vila Maria, Botafogo e Noroeste da Vila Formosa. Foi 3-2 para nós. Eu fazia um gol, o Pedrinho, que hoje joga, a maioria ele joga em campeonato de 60, Pedrinho de falta. Para fazer gol no nosso goleiro Eliseu era difícil. O Pedrinho empatou. Depois o Pedrinho de falta, 2-1. Aí eu fui, empatei. E no finalzinho do jogo eu sofri um pênalti e fiz o gol. Ganhamos de 3-2. Ali nós demos rumo para a semifinal. E na final você sabe aquela história, né? Tem time que joga mal e ganha, mas nós jogamos bem o jogo todo. Não desmerecendo o MAC. O MAC teve momentos bons, mas o Botafogo jogou o tempo todinho em cima. Quem viu o jogo foi ao vivo no Desafio ao Galo. De vez em quando eu posto também no Face. Nós dominamos o jogo todinho. O placar era para ser elástico. E, na minha opinião, tem vários campeonatos aí. Uma vez eu vi no Face, tem uns caras que postam lá, né? O que acha de jogador que ganha dinheiro? Na minha época, não ganhava dinheiro. Nós ganhava emprego. Mas só que eu não sou contra quem ganha dinheiro, não. Entendeu? Time bom, que tem condições de pagar jogador bom, tem que pagar. Eu sou a favor de pagar, entendeu? Na minha opinião, se eu tivesse condições de manter um esporte, eu pagava jogador bom, sim, entendeu? E a Copa Kaiser, antes da Copa Kaiser era o Varziano, entendeu? Quando acabou o Varziano, todo mundo falou, agora acabou a Várzea de São Paulo. Mas pelo contrário, entraram com a Copa Kaiser. Aí foi sensacional. Eu joguei 3 Copa Kaiser só. Depois eu fui morar nos Estados Unidos, que eu fui trabalhar lá, né? E minha última Copa Kaiser eu joguei com 39 anos. Joguei pro Praça do Zé, o Praça da cidade de Carvalho. E hoje tem as Copas boas aí, né? Mas na minha época tem a Copa Negritude, né? A Pioneer aí, eu não tive ainda a oportunidade de assistir um jogo, porque falta de convite não foi. Mas na minha época tinha a Copa Black Power do Ipiranga. Fomos bicampeão, Botafogo. Você é louco, essa Copa aí, sem palavra. E depois veio a Copa Negritude, né? Copa Negritude eu sou tricampeão de veterano, de 40. Eu fui 2 vezes campeão pelo Arthur Alvim. Nós fomos bicampeão Arthur Alvim. Fui campeão jogando pro Lagoinha da Vila Maria. E fui vice-campeão jogando pro Atalanta. E vou deixar uma mensagem para vocês aí. É um prazer falando um pouquinho aí da Copa Kaiser, né? E da Várzea em geral. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Clodoaldo, mas todo mundo me conhece por Clô. E este ano aí eu tô disputando o campeonato de 50, tô numa final lá em Suzano pelo Monte Cristo. Aí devido à epidemia aí, né? Vamos ver aí, né? Ficar com Deus aí, tamo junto, um abraço. É isso aí, nossos amigos varzianos. Esse foi o nosso amigo Clodoaldo Braz Vieira. Falei errado, eu falei Vieira Braz, mas não, é Braz Vieira. O nosso amigo Clô aí, ó. O cara tem um histórico de jogador incrível, né? Tivemos o prazer de vê-lo jogar várias vezes no Arthur Alvim, no campo do Negritude, no campo do Botafogo. É um cara excepcional como jogador, mais ainda como pessoa. E mais uma vez aí, parabéns aí, feliz aniversário, Clodoaldo. Você merece, guerreiro. O Clodoaldo, ele falou até antes de enviar esse áudio pra mim, que nessa época aí da Copa Kaiser, né, desses torneios varziano, o pessoal jogava era por emprego, né? Justamente. Né? Em troca de emprego. Assim, né? Não dá também pra gente pormenorizar também, né? Onde a gente quer dizer que tudo era perfeito, né? E que hoje em dia as coisas são terríveis. Ao contrário, né? A gente trouxe esse debate justamente para mostrar que ainda existe sim muito amor pelo futebol de várzea, né? Fica aí para você poder devagar no seu intelecto, né, Johnny? Justo. E aí nas rodas de conversa, nos grupos do WhatsApp, na padaria de manhã, provocando o ali outro, defendendo a sua opinião. Não agora, né? Por causa da pandemia, né? Não, agora são nos grupos do WhatsApp. Cada um ali defendendo sua opinião. Quem viveu a Copa Kaiser sabe dessa representatividade que ela possui, mas assim como o Clodoaldo mencionou, né, a Copa Negritude que transcende ao tempo, né? É uma Copa aí que tem uma importância e uma relação com o passado e com o presente, né? Talvez uma das poucas Copas que tenha atravessado toda essa transição da várzea e se sustentado, né? Se mantido. Esse ano
chega lá na edição de 40 anos, né? E tá prometendo aí mais um ano aí de uma grande organização, abrindo espaço para as equipes de fora de São Paulo. O que é muito bom pra gente que vive futebol, né? Com certeza, o Clodoaldo mencionou aí a Copa Pioneer, né? E assim, é muito legal ver essas menções de uma pessoa que foi campeão, que tem uma história muito legal relacionada ao futebol de várzea. Tem uma opinião formada do futebol atual. Que a gente pode dizer que foi um atleta, né? Se não um atleta da carreira inteira profissional, mas um atleta profissional sim, né? Que desenvolveu aí boa parte da sua vida a partir do futebol. E a gente mantém aí o pedido, né? Nos próximos programas comentem, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube. Passa as redes sociais aí mais uma vez, Roger, pra galera, por favor. Com certeza, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, Tabela de Várzea, nosso Instagram, @top do futebol, o Twitter, que é o site A Várzea. Acessem o nosso site aí, www.avarzea.com.br. Mais uma vez, não estamos aqui para falar nem que as pessoas estão certas ou erradas. Isso aqui é só uma tabela de várzea. Justamente, meus amigos, eu já tô inscrito nas nossas redes sociais. Você tá? Não tá? Não perca tempo. Vá lá e dá o like, dá um curtir, comente, interage. Só não vale xingar a mãe, hein? Muito obrigado, galera, por mais um programa aí ao lado de todos vocês. Esse foi o nosso tema de hoje. A Copa Kaiser já foi superada? Ainda dá tempo de você deixar seu comentário aí de baixo aí, ó. A gente lê depois e repercute com vocês. Nosso muito obrigado a todos por participar das nossas resenhas, do nosso programa Tabela de Várzea. Fiquem todos na paz, cuidem-se bem aí. E mais uma vez a nossa hashtag reforçando, hein, galera? Fique em casa. Muito obrigado aí a todos vocês. Mais uma vez, um bom final de semana. Cuidem-se bem. E tá frio, hein, meus amigos? Tá frio demais. Tchau, tchau. Termina aqui mais um programa no site avarzea.com.br, Tabela de Várzea. O nosso muito obrigado a todos e até o próximo programa.